Hoje vamos falar novamente sobre o Channel Lock. É o seguinte, tá, esse papel aqui está atrapalhando um pouco, mas é o seguinte. No meu primeiro review eu falei sobre bomba d'água, né, Tongue Groove da Channel Lock. Levantei mais de 5 itens de importância nessa ferramenta aqui, na época, certo? E deixei de citar uns outros 10 que eu tinha descoberto. Hoje já averiguei mais de 20 aqui, mais de 20 funções de importância. Aí o que confere essa ferramenta uma particularidade é que tem uma coisa que ela é sempre a mesma, digamos assim, sempre ela é a melhor qualidade. Não existe uma outra coisa com tanta qualidade quanto essa ferramenta. Eu vou mostrar por quê. Antes de mais nada, eu quero que vocês vejam a minha última descoberta. Eu peguei um alicate aqui parecido, né? Esse dá para desmontar. É só um metal escorregadinho, então eu acho que... Bom, vou tentar mostrar uma coisa que eu descobri aqui. Dá licença. Vamos lá, deixa eu ver se está aqui enquadrado. Vou soltar aqui o parafuso, tá? Tentar enquadrar essa porca. Vejamos onde aqui. Aqui. E veja bem, eu soltei o parafuso, ela continua com a pega, certo? Eu posso voltar o parafuso aqui, certo? Então, por que isso? Aqui eu vou e solto ela aqui, beleza. E por que isso? Porque é o seguinte, o Channel Lock aqui, a compressão do Channel Lock, quando você põe qualquer objeto aqui dentro, entre os mordentes aqui, a pressão desse braço aqui, chega aqui, e quando ela faz a compressão aqui, a força é aplicada aqui, onde estão os canais aqui, ó. Esses canais aqui, não sei se vocês podem perceber os canais aqui, certo? Esses canais aqui, que tem um de cada lado também, tem outro canal aqui, tá vendo? Eles se encaixam de uma forma, vocês podem ver, ele é diagonal, tá vendo? É cortado de assim, ó. Ele se encaixa de uma forma que, quando você põe um objeto aqui, um vai de encontro ao outro, um braço vai de encontro ao outro assim, cruzam assim, né? As forças se cruzam assim, e eles se fecham, então a força quase que não vai no pivô. Por isso que eu consegui tirar o parafuso, porque a força estava toda aqui, e ele continua apertando, mesmo quando eu tirei o pivô fora da outra ferramenta, como vocês puderam notar, né? Então o que acontece? A força se concentra, quando você pressiona qualquer objeto aqui, a força se concentra nos pivôs e quase nada, não quis dizer, me desculpa, a força se concentra nos canais e quase nada no pivô, certo? Dito isso, vejamos uma outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui que eu estou fazendo uma leitura aqui, porque é muita coisa. E, veja bem, esse pivô aqui está fixado, né, na parte mais frágil dessas duas chapas. Tem duas chapas aqui, vocês podem perceber, ó. Tem duas chapas aqui, uma mais fina e uma mais grossa. A mais fina, em geral, tem... Vamos ver aqui o espessímetro. Em geral, tem 3,5. A mais grossa que está do outro lado, vamos ver com o espessímetro aqui, dá 6 milímetros. Então, essa chapa aqui é metade dessa aqui. E nessa chapa fina está fixado o pivô. Está fixado aqui, não aqui. Por quê? Porque a força não cai no pivô, então ela pode simplesmente se dar o luxo de ter uma chapa fixada aqui. Geralmente acontece o contrário. Veja aqui num baco, por exemplo. No baco, essa aqui é a chapa mais fina e essa aqui é a chapa mais grossa, né? O pivô geralmente está fixado na parte mais grossa, que é essa aqui. E essa aqui em cima é o móvel, tá vendo? Por quê? Porque essa parte mais grossa dá mais sustentação para o pivô para que entre a força. Porque a força vai no pivô, além de ir na área de corte. No Channel Lock, como a força vai menos no pivô e mais nos canais, eles se deram o luxo de inverter, botar a fixação no pivô, que deve dar sustentação para o conjunto todo, na chapa mais fina. E isso tem uma outra coisa aqui, né, que depois eu explico também com relação a esse pivô. Então vamos ver. Eu queria agora enumerar alguns itens importantes que eu deixei de falar desse alicate aqui na vez passada, né? Então eu falei que, em primeiro lugar, tem uma curvatura aqui
de 225 graus, que é aqui, ó, né? Isso aqui é como se fosse uma alavanca que fosse curvada para ficar mais curva, mais curta e dar mais torque aqui. Não sei se dá para ver a marca de lápis que eu fiz aqui. Por que o pivô está aqui e não aqui onde ele devia estar para dar essa angulação de 225 graus? Porque o pivô não está segurando nada, quem está segurando é o canal, que está logo aqui, logo nessa faixa aqui. Então, aqui já se forma o 225 graus. Esse é um fato aqui, tá? Então, a força vai no canal para dar alta alavancagem, porque o pivô está aqui, ó, quase colado no mordente. Então, aqui tem alta alavancagem, certo? Tanto por dobramento da alavanca, em vez de ser reta, ela é dobrada, dá mais força, que ela fica mais curta. E também porque o pivô está, o pivô está longe, mas o canal está bem próximo, é onde entra a força aqui de compressão, que faz a pivotagem, o fulcro da força é aqui no canal e não no pivô. Como eu já mostrei, que eu pude até tirar o pivô fora, que não influencia na pega dele, certo? Essa é uma coisa. Né? Então já temos aqui esse ângulo aqui e a alta alavancagem aqui. Já são dois itens de importância aqui, certo? Passemos ao terceiro, então, dá licença. Então esse pivô aqui, o terceiro, é só um pino-guia. Mas por que ele é um pino-guia? Porque vocês podem ver que aquele é fininho e aquele é grosso. Percebe? É mais largo, tem uma aba, como se fosse um chapéu aqui. Essa aba para dar sustentação aqui, ó, no deslize, né? Para pegar uma ampla margem aqui no trilho, pela lateral do trilho, para deslizar com mais equilíbrio, sem ter torção lateral, entendeu? Fica mais fixo porque ele é mais largo do que desse lado de cá, certo? Esse é outro item de importância aqui, funcional. Isso aqui ajuda a dirigir o trilho aqui equilibradamente e paralelamente, certo? Esse é mais um item. Outra coisa aqui é aquela coisa que eu falei já, né? Que quando esse aqui está em 45 graus, esse corte aqui, ó. Vocês podem ver que tem um cortinho aqui em todos os canais entrando para dentro, assim, certo? Isso aqui está em 45 graus. Esse 45 graus, com esse 45 graus, faz com que eles se comprimam e se comprimam um contra o outro também. Não só comprime aqui, mas comprime um contra o outro aqui. Por causa dessa coisa que joga para dentro. Né? Isso aqui também é uma coisa patenteada pela Tecnolog. Certo? Esse é mais um item. Então vamos usar outro item aqui. Eu já mostrei a diferença de espessura entre as chapas, certo? Então aqui prova essa característica aqui. Em sexto lugar aqui, item é que as chapas, né, do canal, né, é a mais grossa. Por quê? Porque esse canal tem que ser fundo e diagonal, né? Entrando aqui no metal. Então esse metal aqui, além da chapa ser mais grossa, tem que ter essa travessa aqui de sustentação para dar força aqui, para que a chapa não torça aqui e não sofra deformidade, certo? Essa viga de reforço que eu chamo aqui, né? Essa viga aqui, ó, esse pedacinho extra aqui, fora do canal, tem um pedaço extra aqui. Esse aqui ele segue, não sei se dá para ver, ele segue até aqui dentro, ó, até metade do mordente aqui, ó, metade do braço aqui, tá vendo? Ele vem por aqui e segue até o meio aqui, ó, né? É para dar um reforço mais adequado aqui, certo? Então o que acontece? Esses mordentes aqui, né? Antes não existia essa função aqui. Por quê? O primeiro alicate da Channel Block, 420 de 33, era assim, ó, sem a viga, tá vendo? Sem a viga de reforço aqui, ó. Aqui não tem aquela viga, certo? Quando venceu a patente, essa patente em 51, né, o que aconteceu? A Channel Lock fez uma nova patente, que agora tem a viga de reforço aqui, tá vendo? Como tem, no caso, esse aqui é o 420, igual a esse aqui, ó. Então a viga de reforço está aqui, ó. Isso foi patenteado em 51, né? 52, me desculpe. Depois que venceu a patente do alicate, né? A patente dos canais em 51. Então a Channel Lock fez mais esse reforço aqui e patenteou isso aqui. Né? É assim, e depois outra coisa aqui, esses mordentes aqui, ó, vocês podem ver,
foram desenhados, tá vendo? Na posição 0 aqui, ó. Eles tem um ângulo agudo aqui, ó. Eles vão se fechando, tá vendo? Tem um cone aqui, vai se fechando. Para dar a pega ou na posição, assim, vamos pôr aqui, paralela, ou nessa posição mais angulada, que é para a peça, por exemplo. Aqui, vou pôr uma peça aqui, isso aqui assim, mais um canal aqui. Essa peça aqui, ó, vê, ela tá um pouco já diagonal, né? Quer dizer, essa é uma pega ideal. Se você encosta aqui no fundo, tá vendo? Tá encostado nessa chapa aqui, numa travessa, você tem 3 pontos de apoio para dar a compressão e o torque aqui. São sempre os 3 pontos de apoio aqui, graças a essa configuração aqui, certo? E você pode ver que está fechado aqui, certo? Esse é um fato. Se eu pegar uma porca um pouco maior, né? E aqui ela vai ficar quase que em paralela, mas ainda está funcionando a diagonalidade, aqui a conicidade, né? Isso aqui quer dizer o seguinte, ela pode pegar tanto em paralelo, assim, paralelo, tá? Quanto com esse ângulo agudo aqui, tá? Onde dá mais força com 3 pontos de apoio, 1, 2, 3, tá? Qualquer situação. Outra coisa que nós podemos perceber aqui é que apesar de ter esse projeto aqui de pega nesse sentido, se você exceder, por exemplo, vamos pôr aqui uma porca maior, tá? Que excede aqui, você vai perceber que mesmo quando ela excede, está um pouco aberta. Vamos pôr um a menos aqui, para exemplificar melhor. Ela está aberta aqui. Está aberta aqui, o que acontece? Está vendo? Ela está numa posição completamente diferente. A hora está aberta, pode... quer dizer, a noção é que isso aqui vai sair escapar, mas não escapa por causa de um detalhe muito interessante que tem nesse mordente de baixo que eu vou mostrar o que é. Se vocês repararem aqui, vou pegar um objeto redondo, que acho que vai ficar mais claro aqui. Objeto cilíndrico aqui. Se vocês repararem, tá, 3 pontos de apoio aqui, tá? Os 3 pontos. Se vocês repararem bem nesse mordente aqui de baixo, tá vendo aqui? Ele tem, aqui, não sei se dá para ver, ele tem um dente extra aqui, ó. Não extra, ele é mais pontiagudo que os outros. Esse dente aqui, o último, juntamente com alguns anteriores, pode ser, ou ele sozinho, ó, é onde ele pega. Ele sozinho dá pega aqui e dá um em cima, 2 no meio, 3 pontos de apoio. Isso aqui, ele morde, ele penetra de um jeito que não deixa a peça escapar. Por causa desse último dente aqui. Se você pressionar, ó, vê que ela não escapa. Esse é um fator que é mais um detalhe aqui, só tem no Tianalock. O último dente é mais saliente que os demais aqui, ó, para poder dar a pega nessa posição que não é ideal, que a posição ideal é essa aqui, ó, fechada ou paralelo assim, mas não aqui como ela fez aqui. Não é ideal, mas esse dente garante que haja as 3 pegas aqui, né? E quando eu digo a Tianalock está em conjunto com a Knipex também, o último dente dela aqui, ó, é saliente também e virado para cá e não para lá, para poder fazer o mesmo tipo de pega, certo? Então, isso aqui parece que é um projeto que tem falha, porque só tem 5 posições de ajuste, né? E que quando chega numa posição de ajuste em que a peça fique nessa posição, parece que vai falhar, porque está numa posição ruim de pega, mas não está por causa do último dente que está sempre ativo aqui, vocês podem ver, ó. E esse ponto aqui garante mais um apoio aqui ao fundo, e esse aqui mais apoio para dar o torque, o giro em qualquer situação. Então, esse projeto aqui, ele tem mais do que 5 pontos. Esses 5 pontos são geométricos, né? Mas que se adaptam a qualquer situação por causa desse dentinho aqui, ó. Essa configuração, esse dente é importantíssimo nessa ferramenta, né? E as pessoas não perceberam exatamente isso, né? E aqui também esse pivô é importantíssimo, que outras ferramentas, por exemplo, essa aqui que parece a Tianalock, mas não é, vocês podem ver que o pivô é muito pequenininho, ó. Tá vendo? Ele não cobre uma área boa, corre o risco de fazer desgaste por contato muito perto da borda, né? Mas isso não acontece, porque isso dura muitos anos aqui, né? Então, minha gente, vocês deu para entender, né? Isso aqui, então, são algumas funções a mais que eu pus, deve ter dado 9.
Mas quando eu for fazer um comparativo Kinipec 8603, eu vou pôr mais funções que eu descobri. Por hoje é só. Muito obrigado.